Bom dia, boa noite, estudante aqui do meu canal. Mais uma videoaula de filosofia política para o Enem, vestibulares e concursos públicos, né? Vamos falar do liberalismo econômico. Que ideologia é essa? Que pensamento filosófico é esse? Aonde nasceu? Como nasceu? O objetivo dessa aula é você ter uma centralidade de pensamento do que se trata o liberalismo econômico. Nas suas redes sociais, né? Quando você for discutir, você tem umas ideias do que se trata, né? Aí daí tem uma chave, né? Uma chave do liberalismo, né? Que os donos do poder, os donos das empresas, nós somos os que fazemos a economia produzir. Enquanto tem um trabalhador, né, o operariado, ele fala, pelo contrário, vocês são os que consomem a produção. Né, uma sage. Então, para a gente começar o liberalismo econômico, nós temos que ter as suas ideias do princípio, da sua contextualização histórica, né? Seus antecedentes. Na Idade Média feudal, a sociedade se compunha basicamente de três classes sociais: a nobreza proprietária da terra, o servo da gleba, a ela submetidos, e os artesãos urbanos organizados em corporações, responsabilidade públicas, se dividia entre os nobres e a igreja. Primeiro contexto que a gente tem que entender, que muitos historiadores né, e economista fala que o modo capitalista já se deu na Idade Média, né, no modo feudal. Tem uns que criticam, né, que diz que não, mas a partir do mercantilismo já era uma espécie de capitalismo, né? Já era uma espécie de economia, de produção, né? Então, você, para entender o liberalismo, você tem que ter um conhecimento histórico, antecedente, para você conhecer melhor, né? O liberalismo, século XVIII. O desenvolvimento da atividade comercial das cidades e o aparecimento do capitalismo mercantilista representaram o início de uma transformação radical das sociedades europeias. A burguesia concentrada na cidade foi a principal protagonista desse processo histórico. Primeiro, muitos críticos de esquerda e de direita, e já estou entrando para o lado política, né? Para o lado política partidária dessa confusão ideológica. Muitos críticos, tanto do lado como do outro, ou de nenhum dos lados, mas são críticos, a pessoa tem que ler o processo histórico, né? O que o liberalismo econômico é hoje, ele nunca foi na Idade Média, nunca foi na primeira Revolução Industrial, na Inglaterra. O liberalismo econômico da América é diferente do francês, é diferente do alemão. Então, a pessoa tem que entender esse contexto. Mas só que existe uma premissa, e é essa premissa dessa centralidade que nós vamos buscar, porque as ideias liberalismo vêm do iluminismo. Olha a contradição. As ideias liberal é do iluminismo. Hoje, quem faz parte, diz que é do liberalismo econômico, é contra o iluminismo. É uma confusão intelectual, social, política, mas vamos dar continuidade. Você, estudante, você tem que aprender as ideias liberais. As armas decisivas que a burguesia utilizou em sua luta intelectual contra a nobreza e a igreja foram o iluminismo e as análises econômicas da escola clássica, cujos principais representantes foram os economistas Adam Smith e David Ricardo. Ou seja,
Essas ideias iluministas surgiu na Revolução Francesa. Então já é um aspecto para entender o liberalismo econômico. É um processo, não é uma palavra solta que você vai pegar, um processo. Para vocês assimilar. Então, ou seja, o liberalismo econômico, ele não tem nada a ver com a igreja. Hoje, quem defende a igreja se diz que é a favor do liberalismo econômico. Mas o liberalismo econômico, o surgimento dele foi contra a igreja medieval. A igreja medieval era contra os burgueses. Então, ou seja, o capitalismo começou de esquerda. Então a gente não pode dizer se é realmente de esquerda, mas o capitalismo por si só ele é progressista. Ele nunca foi de direita. Isso estou falando aqui, vocês estão vendo aqui as armas decisivas que a burguesia, quem é a burguesia? A burguesia era os comerciantes, era os burgos. Foi o princípio da burguesia, dos comércios, que se utilizou em luta intelectual. E eles eram a favor dos seus pensamentos intelectuais. Eles tinham investimento na ciência, investimento na produção de riqueza, investimento na educação, na filosofia. Então, a nobreza, a elite, com clero, era contra o liberalismo. E os pais do liberalismo econômico, a gente pode dizer que é o Adam Smith, tem também o Mix, o David Carr, tem vários. Vamos dar continuidade aqui. Liberalismo. A célebre máxima da escola filosófica francesa do século XVIII, está aqui umas frases em francês, né? Que eu não vou ler, não vou gastar o meu francês, né? O mundo anda por si só. Deixa fazer, deixa passar. O mundo anda por si só. Aqui melhor expressa, desculpa aí, a natureza da economia liberal. A escola liberal acredita que a economia possui seus próprios mecanismos de autorregulamentação, que atua com eficácia, sempre que o Estado não dificulte seus fundamentos espontâneos. Tá aí as ideias, né? Deixa fazer, deixa passar. Isto quer dizer que o Estado não deve intervir na economia. Como eu já falei, o liberalismo econômico, o princípio dele, ele é contra o Estado. Como o comunismo, a finalidade do comunismo é acabar com o Estado. A finalidade do liberalismo econômico também é acabar com o Estado. Só que existe o processo e mudança. Vão se adaptando ao processo evolutivo de qualquer produção humana. Isso é natural. E isso que vai acontecer com o liberalismo econômico, com o comunismo, com o socialismo, com o neoliberal, para a gente formar a nossa sociedade que nós vivemos hoje. Instauração política do liberalismo econômico. Grã-Bretanha. As cortes converteram-se no parlamento moderno, logo proposto como modelo no continente. Então, a partir do momento que a Grã-Bretanha se converteu no modelo de parlamento, as outras nações começaram a copiar esse modelo de coisa e adaptaram o liberalismo econômico para isso. Nos Estados Unidos, os direitos do homem foram proclamados em 1776. Então, a partir de 1776, os Estados Unidos fizeram uma Constituição e deram o direito dos homens, né? Foram proclamados. Na França, foi preciso esperar a Revolução de 1989 para que se desse um passo semelhante e se proclamasse constituições populares em 1791 e 1793. Na Espanha, o Estado liberal impôs
nas primeiras décadas do século XIX. Os países americanos que fizeram parte do seu império colonial forjaram, ao contrário, sua independência sob a bandeira do liberalismo político e econômico. Na Alemanha, só em 1918 instituiu-se um parlamento. Princípios. Os governos só existem para atender o cidadão. Caso não cumpra seus deveres, devem ser mudados. Os governos devem respeitar a ordem, as leis e a Constituição. Os governos devem ser representativos, isto é, escolhido pelo voto do cidadão. Ou seja, o liberalismo econômico, ele que deu o passo fundamental para o parlamento, deu em passo para o individualismo, deu em passo para o direito do cidadão votar, ou seja, ele que fez os direitos humanos, ele foi responsável a respeito da democracia. Hoje é estarrecedor a gente ver muitas pessoas de direita e contra a democracia e contra os direitos humanos, que foram eles que proclamaram os direitos humanos. Então é uma confusão, como eu falo sempre, é uma confusão intelectual, histórico, social e política. O que nós produzimos com o nosso pensamento político. Liberalismo. Defender a democracia, os três poderes, isso vem do liberalismo. O governo não pode interferir na vida particular do cidadão. Deve defender a propriedade privada, o individualismo econômico, a liberdade de comércio, laissez-faire, né, que é a oferta da demanda e a lei do mercado. O Estado não deve interferir nos contratos de trabalho. Condenar o protecionismo. Oferta e demanda, né, é a base do liberalismo econômico. Também, eu volto a fazer, quem defende o liberalismo econômico é a favor da democracia. Se um sujeito ele é contra a democracia e ele é liberal, ele está formando outro tipo de liberal. Não sei qual é que vai ser no futuro, mas é o tipo, outro avanço, outro progresso ou desprogresso, né? É a favor da liberdade individual, é a favor dos direitos humanos, é a favor do iluminismo, da ciência, né, do individualismo. São essas coisas que o liberalismo econômico é a centralidade que ele, né? E a termo de economia é o direito da oferta e da demanda. Defensor, então, o principal é Adam Smith, né? Muitos falam que ele foi numa feira e a partir dessa feira ele viu a relação de comércio, né? Da demanda, da compra, da venda. E com isso ele propôs o livro deles, né? A Riqueza das Nações. Livre Concorrência, né? Procurou demonstrar que a riqueza das nações resulta da atuação de indivíduos que, movidos apenas pelo seu próprio interesse, promovia o crescimento econômico e a inovação tecnológica. Então esse daqui é o papel fundamental, né, da obra do Adam Smith. Então quem quiser se aprofundar para criticar ou para defender o liberalismo econômico, tem que começar a ler pelo fato histórico e também ler o pensamento de Adam Smith. Eu acho que essa é a pronúncia mais correta, né? Então, se não for, vocês comente aí nos comentários. Então, você pode comentar, você pode dar seu joinha, você pode divulgar, passar para o seu colega, né? Que aqui é uma aula filosófica de filosofia política para o Enem vestibular para estudante. Aqui não é um pensamento político partidário, mas é um pensamento de reflexão política para quem está estudando, para quem quer se aprimorar mais a respeito do assunto. Também tem o David, né, Ricardo, leis ferra dos salários. O preço da força de trabalho deveria ser só o equivalente ao necessário à subsistência do trabalho. Thomas Matthews, né, o
A miséria dos trabalhadores é uma consequência de uma lei da natureza, pois a população cresce, progressão geométrica, e os fontes de alimentos e progressão aritmética. Então, para reduzir a miséria, era necessário diminuir a natalidade. Daí é um pensamento liberalismo, né, do tempo passado, que ele acredita que a miséria é consequência do número de habitantes, que ele acredita que tem que diminuir a natalidade, ele é contra país grande. Então a pessoa tem que ter um controle de natalidade. Ou seja, ele é a favor do aborto, ele é a favor o que a China prega, né? A China lá, por causa que lá tem 1 bilhão de gente, lá as pessoas só podem ter um filho, né? Do controle da natalidade, mais ou menos isso. Hoje, muita gente é contra, dentro do liberalismo, é contra esse pensamento. Neoliberalismo. Defende a presença do Estado na economia. Aqui já é o neoliberalismo, né? Estou falando aqui, vamos dar só uma coisa. Defende a presença do Estado na economia apenas para evitar a formação do monopólios, cartéis, oligopólios, né? Baseia na retirada das leis que regulamentam o mercado de trabalho, bens e serviços, lei da oferta e procura. Prega a não intervenção do Estado na economia, privatização e o fim do protecionismo. A lei é igual para todos. E daí foi o neoliberalismo. O neoliberalismo é diferente do liberalismo. Já é um novo liberal. O neoliberalismo é o novo liberal. Por que fizeram o neoliberalismo? Porque o liberalismo econômico não deu certo. Se eles fizeram o neoliberalismo, porque o neoliberalismo não deu certo, né? Nós sabemos, com a crise de 1929, a grande depressão que aconteceu na América foi o fim do liberalismo econômico. A partir daí começou o neoliberalismo. Hoje o que existe é o neoliberalismo. É uma mistura da atuação do Estado com a atuação liberal. Ou seja, para mim é o que? É um movimento socialista. Para mim, na minha opinião, o neoliberalismo nada mais é que um movimento socialista. Só que as pessoas não querem dizer que é um movimento socialista e colocam o neoliberalismo é um movimento socialista. Privatizar tudo que o Estado adquiriu durante o capitalismo monopolista estatal. Traduzindo, o Estado é rico por causa de quê? O Estado é rico e ele tem estatal porque ele enriqueceu a custa do liberalismo econômico. Por isso que existe o Estado. O Estado só existe e só é rico por causa do liberalismo econômico. Então, quando o modelo do neoliberalismo, ele vai contra uma de coisa impressionante, né? A construção intelectual, né? Indústria de base, hidroelétrica, minas, telefonia, etc. A via principal da economia, num segundo momento, até as escolas e hospitais, previdência, ou seja, no liberalismo econômico não é para existir nem escola pública, nem hospital público, nem previdência, nada. Mas só por algum motivo existia. Não é que existia. Você tem que entender que aqui é uma ideia filosófica. Todos os países com índice de desenvolvimento alto, onde vamos supor aqui Singapura, Canadá, Suíça, Suécia, Finlândia, esses países que têm o seu índice de desenvolvimento humano lá em cima elevado, são países que eles saíram dessa bipolaridade de dizer que existe só o pensamento liberal e o pensamento comunista. Não, eles pegaram essas ideias e formaram no estado dele. O que valeu para o estado dele vale, o que não valeu não vale. Por isso que os índices deles são grandes. E essas ideias de confusão, de dizer que existe uma perseguição, que um está de um lado e o outro está do outro, só existe esses dois lados da moeda, é uma confusão dos Estados Unidos
É uma confusão das escolas econômicas para que alguns setores, alguns países não cresçam economicamente. Por quê? Porque se o liberalismo era contra as escolas públicas, eu estou dizendo, investimento público, hospitais, previdência, por que existia nesses países? Porque esses países nunca adotaram nenhuma coisa nem outra, eles foram ver ele, porque cada povo tem sua cultura, tem seu costume, não tem como a pessoa adquirir uma coisa. Então, a privatizar tudo, o que o Estado adquiriu durante o capitalismo monopolista estatal, indústria de base, hidroelétrica, minas telefônica. Pronto, os Estados Unidos, se ele é representante, ele não tinha nada disso. Como é que os Estados Unidos ia começar um neoliberalismo econômico e ele ia começar a privatizar se ele não tinha nada para privatizar? Então essa pregação não é para os Estados Unidos, essa pregação é para quem? O Brasil, para Venezuela, para Alemanha, para a França, para outros países, não para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinha adotado um sistema liberalismo econômico. Então ele jamais podia ter uma coisa ligada ao Estado, porque ele era contra o Estado. O Estado teria toda a assistência social, moradia, aposentadoria, menos verba para a educação e saúde, etc. O neoliberalismo modernizou a economia, mas aumentou a pobreza, o desemprego, a má distribuição de renda, enfim, mais miséria, falência de muitas empresas. Aqui falando que o neoliberalismo modernizou a economia, né? Teve uma moderna economia, mas você tem que ver que essa crise econômica e esse movimento para o neoliberalismo se deu por causa da crise nos Estados Unidos, que não tem nada a ver com a crise em outro país. Isso que tem que ficar bem claro. Os Estados Unidos teve uma crise dentro do liberalismo econômico. E eles colocaram essa ideia do neoliberalismo para os outros países, não para os Estados Unidos. É tanto que as grandes empresas que foi vendida aqui no Brasil foi para quem? Para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos ele era liberal, ele não tinha nada estatal, porque ele era liberal. Aí aqui, né, tem aqui uma chave e você pode ver a classe dos administradores está e fica mais rica e a subclasse fica mais pobre. Isso é boa administração. Aqui uma chave, né? Aqui tem outra chave, não vou ler isso aqui não. E nós terminamos aqui com a bandeira do Brasil, ordem e progresso. Então, para você entender o liberalismo econômico, o liberalismo econômico do Brasil não é o mesmo liberalismo econômico de Israel, não é o mesmo liberalismo econômico dos Estados Unidos, da Alemanha, da França. E historicamente ele vem crescendo, vem dominando. Então hoje, o liberalismo econômico ele está em todo o país, mas não com a totalidade. Existe um pouquinho de socialismo, um pouquinho de comunismo, um pouquinho de ideias anarquistas, um pouquinho de direitos humanos. Tudo isso tem isso daí para formar o que nós chamamos de ordem e progresso hoje, né? É uma frase também. Então você pode ver que teve muita coisa. E para dar mais ênfase, eu vou aqui para mostrar vocês aqui. Isso daqui é no Globo, né? As ideias centrais do liberalismo econômico é a defesa da emancipação da economia de qualquer dogma externo a ela mesma, ou seja, é a eliminação de interferência proveniente de qualquer meio na economia. Tal teoria surgiu no final do século XVIII, tendo em François um dos seus principais teóricos. O liberalismo econômico é uma filosofia política e moral baseada na liberdade,
consentimento dos governos e igualdade diante da lei. O filósofo John Locke, do século XVII, e muitas vezes acreditado como fundador do liberalismo como uma tradição filosófica destina. Traduzindo, quem defende o liberalismo econômico defende o quê? Democracia, individualismo, defende direitos humanos, defende a propriedade privada, defende o crescimento econômico e intelectual. Isso daí é uma coisa ruim? Não, daí é a premissa. Agora, dentro disso daí, existe várias pessoas que distorcem qualquer argumento filosófico para o seu bem proveito. Nenhuma pessoa de direito é a favor da ditadura. Não existe isso. Nenhuma pessoa de direito é a favor da ditadura. E o princípio do liberalismo econômico era contra também a igreja medieval. A igreja que ficou dentro do liberalismo econômico é uma igreja progressista, que foi uma igreja da revolução, uma igreja protestante, né? Então as igrejas maior foi a igreja presbiteriana, os movimentos calvinistas, os movimentos anglicano, os movimentos puritanos. Não estou aqui para falar. A minha base é o quê? O que defende o liberalismo econômico. O liberalismo econômico defende primeiro a economia, que ninguém deve interferir na economia, é uma base. É uma base. Sabendo disso daí você sabe. Então não pode existir. A base dele também era contra o Estado. Não tinha Estado. Ele não tinha, só que veio uma progressão. Então eles ficaram. Se é para existir o Estado tem que ser mais o que? Democrático, com parlamento, com senadores, com governadores, essas coisas. Nós podemos ter uma reforma política, mas nunca ser a favor de ditadura. Isso daqui é as ideias do liberalismo econômico. Então, se você deixa aí seu joinha, seu gostei, se inscreva no canal, passa e divulgue esse vídeo para o seu amigo que está precisando dessa aula, que vai enriquecer ele. E claro, quem quiser se aprofundar tem que ir na fonte, tem que ler os livros econômicos, os livros de pensamento daquelas pessoas que formaram a base do liberalismo econômico. Desde já agradeço a todos, fique com Deus e até a próxima.